Tem uma frase que eu gosto muito que ela fala assim que a mais profunda forma de desespero é você ser o outro que não si mesmo. É mais ou menos assim. E é uma frase que eu gosto muito porque a liberdade é algo que está muito na minha essência. Quando eu comecei esse projeto Mãe Livre e Feliz, a primeira coisa que eu lembrei, né, e que realmente foi muito forte nesse processo, foi entender o que é essa liberdade, né? Eu sempre fui muito livre e eu sempre entendi isso de uma forma muito natural, mas eu sempre percebi que não é tão simples assim, que às vezes para mim é, mas nem não para todo mundo. E eu lembrei muito daquela música, né? Lá vai entregar a idade, né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão tentando te esquecer. Às vezes a gente acha que liberdade é isso, né? E a liberdade ela é muito mais profunda. A liberdade é exatamente essa frase, é você ser você, né? Deve ser muito desesperador você chegar num ponto de que você perdeu a sua identidade. E por que eu quis voltar isso para a maternidade? Porque depois que eu me tornei mãe, eu percebi como que é difícil mesmo, né? Eu não me coloco numa posição de ser melhor, não. Quando a gente se torna mãe, ainda mais no início, né? Que a gente tá com aquele bebezinho fofo, ainda mais eu com dois, né? A gente às vezes meio que se perde mesmo, né? E a gente vive tão amalgamada aquela criança, aquele bebê, aquele cheirinho gostoso. E às vezes a gente perde a nossa identidade, a gente perde a nossa essência. E nem sempre é fácil, né? Para poder a gente voltar a ser quem a gente é e viver de fato aquilo que é pra gente viver. Então, quando eu comecei esse projeto, eu quis muito colocar essa questão da liberdade por isso. E a liberdade também porque o ser livre, né, é a gente ser coerente, a nossa prática ser coerente com a nossa essência, com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita, com a nossa verdade. É a gente ser honesto com aquilo que a gente é, que às vezes a gente não é honesto com a gente. A gente vive uma vida de aparência. A gente vive uma vida pelo que os outros querem que a gente vive. A gente vive uma vida pela sociedade, a gente vive uma vida pelo marido, pelo pai, pela mãe, né? E a gente não vive a gente, né? E maternidade tem muito isso, porque a gente vê, né, tantas formas de se colocar a maternidade. A última que eu vi foi até uma pesquisa da Qualibest falando sobre a nova mãe brasileira, né? E o que é a nova mãe brasileira? É a mãe que não quer ser nem a mãe do comercial de margarina, mas também é a mãe que não quer aquela maternidade real, né? Que às vezes a gente coloca como uma coisa tão pesada, né? Como um padecer mesmo, né? E até o padecendo mesmo, né, gente? A ser mãe, a padecer no paraíso é uma coisa de anos atrás, em que a mãe tinha exclusivamente que ficar por conta da casa e dos filhos, né? E a gente sabe que hoje em dia isso não existe, né? Pode existir, quer dizer, tem mães que são assim, mas elas estão felizes assim, isso faz parte da essência dela. Por isso que o livre não é um padrão, né? Mãe livre não é um padrão, não é uma nova forma de maternidade, não é uma nova mãe brasileira, não é maternidade real, não é padecendo, não é maternidade fora da caixa, não é maternidade desajustada, não é maternidade atípica, sei lá quantos mais, maternidade sem rótulo, não é esses montes de nome que eu já vi, não. Ser livre é cada uma na sua, né? Ser mãe é ser mãe do jeito que você acredita que você é, que você pode ser, que você quer ser, né? Então não tem a ver com rótulo, não tem a ver com um padrão, né? Ah, eu tenho que ser assim porque agora a mãe brasileira é assim. Não. Voltar para dentro de si mesmo, né? Entender a sua essência, entender os seus valores, saber o que você quer para sua vida, como você quer viver a sua maternidade. E, gente, harmonia da casa sempre, né? Claro, né? Vamos conversar com o marido, dialogar a todo tempo, né? Comunicação é tudo, né? É muito importante a gente se comunicar
com toda a casa, os nossos valores, a nossa essência. E não tem como não ser feliz, né? Por isso que ser livre é ser feliz. Um anda junto com o outro. A pessoa que é feliz, ela é livre. A pessoa que é livre é feliz. Não tem como, não se separa. Porque quando você vive a sua liberdade, você sabe, você está sendo coerente, né? Mesmo que você erre, porque errar a gente erra mesmo. Mas você vai errar dentro da sua verdade, você vai errar dentro daquilo que você acredita, você vai errar dentro dos seus valores, você vai errar dentro da sua história, né? E não vai ser isso que vai te fazer feliz ou não vai te fazer feliz, né? Quantos artistas que às vezes a gente não vê falando que independente, né, das circunstâncias externas, do dinheiro, da fama, não é feliz? Porque muitas vezes ele não está sendo coerente com ele, né? Ele está vivendo o externo por causa de uma exigência, né? A sociedade exige muito da gente, né? Se você não é mãe, você vai ser filha, você vai ter filho quando? Se você tem um filho, tem que ter outro. Se você tem 3, você é louca. O tempo todo a gente vai ouvir alguma coisa, né? Então cabe a você saber, você quer ter filhos? Né? Às vezes tem muitas mulheres. E quando eu falo isso de você entender a sua essência, não é numa forma de expor, de julgar, não, gente. Nossa, isso não existe. Nós não temos que julgar ninguém. Cada um tem a sua história, cada um teve a sua vida, cada um, né, veio dentro de uma família. E às vezes eu tenho muitas amigas, eu conheço muitas pessoas muitas mulheres, né, que tiveram filhos sem querer, não queriam mesmo, mas tem um pastor que ele, acho que é o Cláudio Duarte até que falou isso, que ele brincou assim que a mulher antes casava porque ela queria transar, né? E aí casava e tinha filho, a única coisa que ela não fazia era transar, né? E realmente é uma brincadeira que ele faz, mas realmente, na época, antigamente, né? Na época, há muitos anos atrás, as mulheres não tinham essa liberdade que tem hoje de poder, né? Ter o relacionamento que elas querem. E por inúmeras situações elas não podiam transar antes no casamento. E aí elas, né, o hormônio, a flor na pele, né, queria entender o que era o sexo. E aí elas casavam, e aí às vezes nem tava feliz, mas aí tinha filho, enfim, né, foi vivendo a vida. Ou então, muitas vezes ela queria muito casar com aquele homem, aí engravidava. Enfim, né, gente? Cada um sabe a sua história e não existe julgamento, né? Essa é a questão. Por isso que não existe uma maternidade padrão. Não existe. Cada uma viveu uma história, cada um viveu. Conheceu um homem que veio com uma outra história, né? E aí mistura as histórias. Não existe um monte de história que precisa ser respeitada. E ela precisa ser a mãe que ela acredita que vai dar certo. Claro que tudo com muito respeito, né? As crianças. Esses dias eu assisti uma palestra muito legal que falava assim que a gente tem que deixar as crianças em paz. E é verdade, né? A gente primeiro tem que voltar para dentro da gente. Quando a gente se torna uma mulher coerente, uma mãe coerente, uma mulher coerente com aquilo que a gente é, e a gente é livre, e a gente fica feliz, as nossas crianças ficam em paz. Né? Até no final da palestra, a mensagem era que a gente precisa criar um novo adulto, né? Porque a gente tem que realmente entender a nossa essência, viver a nossa liberdade, para a gente poder ser um adulto feliz, né? Um adulto maduro, sábio, e deixar as crianças em paz, né? Com certeza a criança vai reverberar naquela criança a sua liberdade, a sua felicidade. Então, nada de liberdade errada, né? Não é liberdade de forma deturpada, não, é liberdade mesmo. É ser coerente e ser feliz com tudo isso, fazendo uma família, não de comercial de margarina, não, nem gosto de comercial de margarina, mas sendo realmente de fato aquilo que vocês acreditam, né? E às vezes a gente acha assim, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero, mas ser livre nem sempre é fazer aquilo que você quer. Muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa que a gente não gostaria de fazer naquele momento, mas vai ser por um bem comum, né? E aí você vai ficar em paz e feliz, porque é meio que uma questão de ética, sabe? Que você está fazendo uma coisa bacana por um todo, então você vai estar fazendo algo muito maior do que aquilo, a sua própria vontade, né?
E a gente tem que realmente viver isso, a verdade, né, do nosso desejo, porque às vezes a gente está igual aquela anedota do ônibus de Abilene, né? Eu adoro isso. Eu li no livro O Poder dos Quietos, que era assim, tinha uma família que estava na varanda no Texas, aí um deles virou e falou assim, vou pegar um ônibus para Abilene. E aí todo mundo foi para Abilene. Aí chegaram lá em Abilene, um deles virou e falou assim, eu não queria ter vindo para Abilene. Por que você veio? Sei lá, porque veio, todo mundo veio, eu vim também. Mas eu não quero ficar aqui, não queria ter vindo para cá, vou embora. A louca, eu vou embora. E aí eu fico me perguntando, né, será mesmo que a gente precisa de Abilene? Eu nem sei onde é que fica Abilene, tá? Mas, né, será que, às vezes realmente é um lugar lindo, maravilhoso, mas será que a gente precisa de pegar o ônibus se a gente não quer? Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com um grupo de meninas e um grupo de meninos. E eles colocaram sal na limonada. E aí, no grupo onde estavam os meninos, na hora que eles deram o primeiro golinho, eles jogaram fora, não beberam mais, nem nada. O grupo das meninas, elas beberam a limonada quase que toda. E assim, né? E aí depois foi perguntado particularmente para cada uma se elas gostaram da limonada. Aí assim, né, elas olharam, tipo assim, e por que vocês vão falar? Com medo, né? Medo do que as pessoas vão pensar, medo do que vão falar, medo de desagradar, né? As mulheres são criadas muito em torno disso, né? De fazerem as coisas para agradar. A gente tem que estar sempre agradando todo mundo, né? E não é sempre assim, né? A gente tem que agradar mesmo. Em primeiro lugar, a Deus e a gente. Se agradou a Deus e a você já agradou, não tem que agradar mais ninguém, né? E é por isso que a liberdade, às vezes, ela não é tão fácil, porque exige postura. Você tem que se posicionar. E se posicionar, muitas vezes, vai ser ir contra a maioria. Você não vai ter aplausos nenhum, mas você vai estar tão feliz de você estar sendo você, que de verdade os aplausos não importam. Por isso que é fácil, às vezes, a gente não ser livre, né? É fácil, mas chega uma hora que a gente vê que não vale a pena. É fácil porque fugir da liberdade é meio que transferir, né, a nossa vida para outro, né? E aí o limite é do outro, as situações que a gente vive e as escolhas, tudo vai ser pelo outro, né, e não por nós. A gente meio que vai sendo sombra. Nossa, a gente vai sendo sombra. E será que é isso que a gente quer? Na real, é tão bom ser protagonista da sua própria história, né? Tão bom a autorresponsabilidade, por mais que tem hora que a gente vai falar, nossa, eu errei feio. Mas é a sua história, é você, né? Vale tanto a pena, muito melhor do que ser sombra, isso eu posso te garantir. Porque liberdade é posicionar-se e ser você na sua história, ser a sua própria marca, né? Então é isso. Desejo que ninguém viva essa mais profunda forma de desespero, de ser outro que não assim. Eu desejo que todos nós vivemos a maior profunda forma de felicidade, sendo livre para ser o que você é. Beijo, fica com Deus.